Então, bora lá, nós aqui em mais um estudo, né? O 63º, Apocalipse 6 agora, né? Bem, nós vimos a cena 1 de Cristo ali entre os 7 candelabros, estudamos de Apocalipse de 1 a 3 ali, Cristo entre as 7 igrejas com as estrelas nas mãos, vimos o significado de tudo isso. Vimos Apocalipse 4, a cena de inauguração do santuário ali, né? Os 4 seres viventes, os 24 anciãos e tudo mais. Vimos Apocalipse 5, o cordeiro com 7 olhos e 7 chifres. Embora ele era um cordeiro como que havia sido morto, estava de pé. E era um cordeiro-leão, né? Porque ele fala que o leão venceu, mas aí aparece um cordeiro. E então nós terminamos a primeira cena de Apocalipse, né, a primeira visão de Apocalipse, e começamos com Apocalipse 4 e 5 estudar a segunda visão. E agora nós vamos para a segunda parte, que é Apocalipse 6, né, da segunda visão. Uma síntese de Apocalipse 4, nós vimos lá que quando os povos no passado venciam uma guerra, eles faziam um pacto de paz com aqueles que estavam vivos e que eles haviam vencido. E um símbolo desse pacto de paz era o arco e flecha, o arco que atira flechas, né? Ele era virado do lado contrário. E esse ato do guerreiro estava dizendo que ele queria fazer um trato de paz com aqueles que foram vencidos. E aí nós vemos na tela algumas estelas aí, né, algumas gravuras mostrando isso, né? E nós verificamos que ao Deus colocar o arco-íris no céu, ele se valeu da mesma cultura. Ele colocou um arco voltado para ele, né? O arco-íris é semelhante a um arco e flecha, só que ao invés de ele estar voltado, apontado para o povo, ele está contrário ao povo. E isso era um jeito de demonstrar misericórdia para com os vivos e estabelecer um acordo de paz, né? Nós verificamos isso estudando Apocalipse capítulo 4, do trono que está lá, o arco que está ao redor do trono de Deus, né? Nós vimos aí aquele arco que cerca o trono do Senhor. Em seguida, nós vimos no capítulo 5 o livro selado com 7 selos. Verificamos as várias opções, né? Podia ser o livro de casamento, né? Um contrato de casamento, podia ser uma escritura de uma terra, e, enfim, nós vimos o livro de Daniel, nós vimos várias possibilidades, e nós chegamos à conclusão, pelo menos o Éder chegou à conclusão, e foi a conclusão que eu apresentei para vocês, que parece que significa aí que era uma escritura ou um contrato de compra de escravos, né? E essa escritura da compra de escravos, né? João chora que ela está fechada porque ele não sabe se ele foi vendido ou não, ou coisa do tipo. Ele não sabe o fim que ele, como escravo, levou, porque por causa do pecado ele se tornou escravo de Satanás. E agora, como é que continua essa negociação? E aí, então, nós vimos que Cristo é aquele cordeiro que venceu, ou seja, ele comprou aqueles escravos e agora ele tem a escritura na mão, ele é o real proprietário, ele pode abrir os 7 selos, né? Nós vimos esse achado aqui, né? Em que eles demonstram aqui, ó, um pergaminho fechado, né? Um escrito fechado e selado com 7 selos, né? Nós vimos que isso aqui era um documento que era uma escritura de escravos, né? De venda, de aluguel, sei lá, alguma coisa do tipo assim, né? De negociação de escravos, né? Registro de negociação de escravos, vendas ou transporte, ou uma carta de alforria também, ela era selada desse jeito aí, né? E pela semelhança é que a gente fez essa comparação,
né? Tem 7 selos exatamente porque 7 testemunhas selavam aquele documento. Nós vimos aqui ela aberta, né? E você pode notar aqui, ó, tá vendo? A escritura de venda de um garoto escravo, né? De um escravozinho, né? E aqui a gente tem os 7 selos na carta aqui, né? Então é bem curioso esses aspectos, como a cultura do passado nos ajuda a entender o livro de Apocalipse, né? E toda a Bíblia. Nós vimos também que o cordeiro, que tinha sido morto, né? Como tinha sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, são os 7 Espíritos de Deus enviados pelo mundo, né? Ele abriu o livro, né? Tomou o livro e abriu os 7 selos, né? Animal, nós vimos que é reino. E como ele fala antes, antes dele mostrar o cordeiro, ele diz que o leão é que venceu. De repente, o cordeiro é quem abre. Então, a gente vê que esse leão e cordeiro são os mesmos. Leão é um símbolo da tribo de Judá. E cordeiro é um símbolo de Cristo, né, do cristianismo. Então, a gente verifica que, sendo um reino que é a mistura de leão, ou seja, do judeu, e cordeiro, que é o cristão. Então, parece que é o reino judaico-cristão que é apresentado aqui nessa figura, né? E os 7 chifres, obviamente, eles vão representar os 7 períodos, né, que passa a igreja cristã, né? E os olhos sendo um símbolo do Espírito Santo que vigia a igreja durante esse período, né? Então, parece que nós temos a história do reino judaico-cristão em 7 fases, que já foi representada em Apocalipse no começo, lá quando fala das 7 igrejas, né? Nós vimos isso. Então, Cristo, ele é o leão da tribo de Judá e o Cordeiro de Deus, que é digno de se acertar no trono do universo e abrir o livro com os 7 selos, porque ele venceu. É o que diz Apocalipse 5. E se nós estivermos certos a esse respeito, Apocalipse 4 e 5, então, representa a entronização de Cristo no trono da graça, né? A inauguração do santuário aí, e do seu trabalho sacerdotal. E esse trono da graça é o trono do reino judaico-cristão, sendo os seus 7 chifres e 7 olhos, símbolo da história do reino, né, judaico-cristão, regido pelo Espírito Santo, né, vigiado pelo Espírito Santo. E Apocalipse 4, então, apresenta um Deus com o arco de paz, o que ocorria apenas após ele obter a vitória. Então, Cristo obtém a vitória. E no capítulo 5 vai mostrar que ele é esse vencedor, esse leão vencedor, e leão cordeiro vencedor, de modo que Apocalipse 6 vai parecer a história deste conflito e vitória do leão cordeiro, que redundou na libertação dos escravos, né? Quem são esses escravos? É por isso que vai ter um interlúdio em Apocalipse 7. Em Apocalipse 7 vai mostrar os 144 mil, a grande multidão, ou seja, o pessoal que ele comprou por sua vitória. Deu para entender aí? Não sei se fui claro, né? Mas é interessante esses aspectos aí. Os escravinhos que ele pegou, tá tudo lá com ele lá, entendeu? Faz um interlúdio, ó, pessoal que ele comprou, que ele libertou, tá lá com ele lá, né? Então, parece que que são estes os significados aí que a gente tem de Apocalipse 6 e 7, né? Mas vamos lá, passo a passo. Apocalipse 6, então, segundo estou apresentando aqui, né, a visão que estou apresentando, representa a história da vitória de Cristo e a libertação dos escravos do pecado. Essa parte aqui, né, na subdivisão feita por Kenneth Strange, nós vemos aqui que nós vamos trabalhar agora a descrição profética básica na história, que é ali o capítulo 6 de Apocalipse, né? Embora a gente vai trabalhar também um pouquinho do capítulo 7, mas grosso modo, tá? Então vamos lá, Apocalipse 6, ele é caricaturado, né, pelos 4 cavaleiros do Apocalipse, aí, né? Famosos aí, né? Os caras põem filmes e tudo mais. Os ateus foram chamados 4 cavaleiros do ateísmo, né? Então, a parte mais conhecida do Apocalipse 6
é exatamente esses 4 cavaleiros aí. Vamos lá, então, verificar a partir do primeiro selo. O primeiro selo diz o seguinte, ó: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi, então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Se ele saiu vencendo para vencer, este cavaleiro, ele então não está com o arco voltado para si, mas voltado contra o adversário. Então, o arco voltado para si é que ele já venceu, quer fazer um acordo de paz. Agora, o arco voltado para o adversário é que ele está saindo para vencer, e o texto próprio diz isso. Ele está saindo para guerrear. O que representa isso? O cavalo branco, ele representa o primeiro período da igreja cristã, no qual ela levava a pura verdade. Por isso, então, que traz um cavalo branco aí nesse aspecto, né? Ele não tolera os maus ali na igreja de Éfeso, né? E nem os seus ensinos. É o mesmo período da igreja apocalíptica de Éfeso, que representa a igreja apostólica no primeiro século, levando a verdade. Então, o cavalo branco, segundo o que eu vou apresentar aqui, representa o primeiro período da igreja cristã, correto? Vem desde Cristo aí, né? Que ele vem, vence e continua vencendo, né? Por meio do evangelho sendo pregado através dos seus apóstolos. Bem, quando você vai lá para Apocalipse 6, verso 2, fala que esse camarada ele tem uma coroa, né? A coroa aí no grego tá cercado aí, ó, tá vendo? Com retângulo aí, é a palavra Stéphanos. E essa palavra Stéphanos era uma coroa de louro, símbolo de vitória na cultura grega, né? Como essa coroa aí que a imagem está usando aí, né? Então era essa coroa que ele vem. Então ele sai vencendo para vencer, já vem como vencedor também, né? Porque ele já está com a coroa, né? Vamos lá dar uma olhada agora na segunda fase, que é o segundo selo. Se você lembrar das 7 igrejas, você vai verificar que a igreja, como cavalo branco, né? A igreja como Éfeso, era uma igreja pura, abençoada, não tolerava os maus, e Satanás, então, agora passa a perseguir essa igreja. E para perseguir esta igreja, ela muda de período, muda de fase. E nessa fase 2, nós temos em paralelo o segundo selo, que é representado por um cavalo vermelho, um cavaleiro com uma espada, e que vai fazer um bocado de coisa errada aí. Diz a Bíblia em Apocalipse 6, versos 3 e 4. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, agora vermelho, né? E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Está aí o bichão armado com a grande espada. O que isso representaria? O cavalo vermelho, ele vai bater com a igreja de Esmirna. E o que aconteceu lá? Bem, desejoso de eliminar a verdade, Satanás perseguiu a igreja, derramando o sangue de seus membros, daí a cor vermelha. Num segundo período para a igreja, tempo de terrível perseguição, que foi do primeiro século até o ano 313, na tolerância do Edito de Milão. O que é isso aí, tolerância do Edito de Milão? Né? Acontece o seguinte, a perseguição de Diocleciano foi uma das perseguições mais terríveis ao cristianismo. E ela começou no ano 303. E durante 10 anos, os romanos desceram a ripa, rapaz, nos crentes. Rapaz, era morte por cachorro, era morte por tortura, era morte por espada, era morte por cruz, era morte por fogueira, era morte por leão. Os camaradas arrebentaram o cristianismo. Por isso que a cor vermelha, ela demarca esse período.
Lá na igreja de Esmirna, Esmirna significa cheiro de mirra. E mirra era uma das plantas utilizadas no contexto de morte, dos incensos utilizados no contexto de morte. Você vai ver também em Apocalipse 2, quando ele está falando ali da igreja de Esmirna, ele fala assim, ó, meus filhos, não temas o que hás de sofrer, pois vocês vão passar uma perseguição de 10 dias. Dias em profecia é ano, quando você vai para Ezequiel 4, versos 6 e 7, e Números 14, 34. Então, 10 anos de perseguição. É esses 10 anos, do ano 303 até o ano 313. Agora, como é que essa perseguição foi parada? Essa perseguição foi parada exatamente com o Edito de Milão. Constantino, ele era corregente, é tipo um rei em paralelo com o Diocleciano. E Constantino, então, um cara muito sagaz, percebeu aquilo que os pais da igreja dizem, né, que o sangue de cristão era semente. Os historiadores falam, o sangue de cristão era semente. Quanto mais matava os cristãos, mais cristãos apareciam. Por quê? Imagina aqui que eu entro nessa sala e persigo aqui todos vocês, mas acabo pegando 2. 4 de vocês foram embora e cada um vai fundar uma igreja. Então, eu que estava buscando 4 pessoas, agora vou ter que combater 4 igrejas. Então, era assim que acontecia. Quanto mais eles perseguiam os cristãos, mais os cristãos aumentavam em número. Os cristãos eram queimados lá na fogueira, morriam cantando louvores a Deus, morriam corajosamente, fazendo orações. E aí as pessoas viam eles sendo mortos e aí sentiam desejo de conhecer a Deus, porque eram tocados pelo Espírito Santo por aquele sermão. Então, os cristãos aumentaram de número. E Satanás não queria isso. Ele queria acabar com a verdade. Só que quanto ele mais perseguia os cristãos para matar os cristãos e a matar a verdade, os cristãos se multiplicavam e com eles a verdade se espalhava. Então, Satanás vai fazer agora, obviamente, outro tipo de estratégia, né? É assim que ele vai agir. Prosseguindo, então, nós vamos ver o seguinte. Mateus 10, versos 17 a 34, ele vai nos lembrar o significado dessa questão da espada, porque ele tem uma espada aí, não é? Olha lá o que diz. Acautelai-vos, ou seja, toma cuidado com os homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Percebam aí a questão de perseguição e de judiar do povo de Deus. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunhos a eles e aos gentios. Então, Cristo já estava falando o que aconteceria na segunda fase da igreja. Um irmão, e na primeira da fase da igreja já começou isso aí também, né? Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Veja que é tudo perseguição, coisa ruim contra a igreja. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venham ver o Filho do Homem. Se chamaram a Beelzebu, dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, tirar sua salvação, né? Não é que a gente tem uma alminha, um fantasma dentro da gente, né? Eles não podem tirar sua vida eterna. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então veja o que ele vai fazer no inferno, vai destruir toda a pessoa, vai perder a vida eterna. Não penseis que vim trazer paz à terra, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, tudo mais, tal, tudo, né? Então aqui a gente vê o significado da espada. Ele falou em todo o contexto de perseguição, ripa para cima da igreja, coisa ruim, traição, o povo se matando. Então foi isso que aconteceu no período do Cavaleiro Vermelho, bate exatamente com o período da igreja de Esmirna, que foi um período de perseguição terrível ao cristianismo, à comunidade cristã aí, né? Esse, então, é o período aí do cavalo vermelho.
O terceiro selo, ele já diz o seguinte, em Apocalipse 6, versos 5 a 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então, vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O que representa esse cavaleiro preto? Bem, uma vez que Satanás não conseguiu acabar com a verdade por meio da perseguição, a verdade se espalhou por meio da perseguição, ele agora mudou de tática. Fazendo o quê? Inserindo o sincretismo do cristianismo com o paganismo. Introduzindo a mentira na igreja, né? A desgraçada mentira. E assim nós vemos sair do cavalo branco representando a igreja que defende a verdade pura e que acaba caindo para um período em que a verdade é obscurecida, por isso o cavalo preto. Vamos lá, o cavalo preto diz assim, matar cristãos não bastou para eliminar a verdade. Satanás, então, mudou a tática. Fez Constantino parar a perseguição, no Edito de Constantino, né, o Edito de Milão ali, né? E passou a corromper a fé através do sincretismo com Roma. Sincretismo é aquela mistura de crenças, né? Então, ele agora começa a corromper, Satanás começa a corromper a fé da igreja. Doutrinas pagãs entraram na igreja, mudando o branco puro da verdade para o negror da mentira. Neste período, que vai de 303 a 538, a igreja foi tornando-se menos apostólica e mais greco-romana. A palavra de Deus e os crentes fiéis tornaram-se raros nesse período, né? Então, esse foi um período complexo, triste, arrebentador. E entrou muita heresia. É nesse período que se forma o papado. Constantino, por exemplo, no ano 321, ele estabelece o domingo como dia de guarda em todo o império. E ele se diz cristão. Então, parte da igreja começou a gostar do Constantino. E quando ele mudou a guarda do sábado para o domingo, algumas pessoas, né, muitas pessoas, tomaram partido do domingo, por causa do imperador. Queridos, posteriormente, eles começaram a trazer o Constantino, 4 anos mais tarde, 4 anos mais tarde, ele convoca o Concílio de Nicéia, o imperador romano convocando o concílio eclesiástico. Nesse concílio, o domingo passa a ter um espaço dentro da igreja, porque eles começam a comemorar a Páscoa agora no domingo lá de abril. O Constantino continuava com o seu mitraísmo, né, sua reverência e adoração ao sol, e a igreja foi se corrompendo com o passar do tempo. Por exemplo, no passado, a igreja só usava imagens 2D. Você vê que nas catacumbas, você verifica que os cristãos faziam desenho na parede e tudo mais, né? Para que eram os desenhos? Os desenhos eram para ensinar os ignorantes, porque a maior parte das pessoas eram analfabetas, então não adianta você passar a Bíblia para o camarada que é analfabeto. Então os camaradas pintavam e contavam a história de Cristo por meio das pinturas. Então os romanos começaram a pensar o seguinte, assim, olha, então vamos trazer as imagens dos deuses gregos romanos para a igreja e vamos contar as histórias dos apóstolos por meio das imagens. E aí ficou aquele negócio meio azedo, mas as imagens gregas acabaram trazendo para dentro da igreja. E eles começaram contando a história dos apóstolos com as imagens. Só que as imagens dos deuses gregos dentro da igreja atraíram os pagãos para dentro da igreja. E eles começaram a adorar as imagens. E assim foi. Vai ser nesse período aí que o pessoal vai inventar um monte de desgraça, um monte de história
terrível, né? Um monte de crença absurda entra na igreja, então a verdade agora ela é obliterada. Perde-se aí grande parte das verdades cristãs na igreja. É lógico que sempre houve aquele povo fiel que manteve, né, a verdade, mas esse povo agora já não era uma representação magna da igreja em seu todo, né? A igreja, em sua maioria, infelizmente, caiu no golpe de Satanás e agora a verdade estava obscurecida. Esse é o período do cavalo preto. A menção lá, uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de trigo, de cevada por um denário, o que representa? Denário é essa moedinha aí, ó, que vocês estão vendo. Então, nós temos uma medida de trigo por um denário e 3 medidas de cevada por um denário. O que era o denário, né? O denário é essa moeda aí, ó, tá? Tem vários tipos de denários, era a moeda mais abundante do Império Romano, então é a moeda mais encontrada, né? Nas escavações aí. Era a moeda mais comum no Império Romano, era o pagamento de um dia de trabalho. E ela comprava, em média, 8 quilos de alimento. Então, isso aqui é importante. Era uma jornada, era o valor que era pago por uma jornada de trabalho, e ela comprava, em média, 8 quilos de alimento. Ou seja, vamos colocar que cada cumbuca aí tenha 1 quilo, tá? Que não é isso, não é isso. Uma medida ela é menor, é menos que 1 quilo. Mas vamos colocar que tem aí. Então, ele comprava aí 8 medidas de alimento. Era o valor desse denário. E quando ele fala uma medida de trigo por um denário, ou 3 medidas de trigo por um denário, ele está falando que a inflação estava alta e a comida ficou muito cara. Para a gente comparar o denário hoje, era uma média assim de 40 a 50 reais por dia, né? Por exemplo, hoje aí nós temos visto uma média do valor da batata, o quilo da batata aí é 5 reais, né? E então dá para a gente comprar aí 8 quilos de batata. Seria mais ou menos aí trazendo para os nossos dias. O que está querendo representar? Que no período do cavalo preto, era raro encontrar um servo de Deus verdadeiro, o que tornou muito mais difícil o acesso e o conhecimento da palavra de Deus. Nossa, Weder, que loucura! O que é isso aí? É porque é o seguinte, o trigo e a cevada eram os grãos que representavam os servos de Deus e representava a palavra de Deus. Só que o que acontece? À medida que vai entrando a mentira na igreja e eles vão sufocando a verdade, e os seus servos também, nós vamos reduzindo o tamanho dos servos de Deus, o número dos servos de Deus, e com isso a divulgação da verdade se torna mais escassa. Então era muito mais difícil ter a compreensão da verdade nesse período, é o que ele quer dizer. A palavra de Deus agora não chegava no seu povo com facilidade. Os cristãos agora tinham séria dificuldade de pregar a palavra de Deus. Se a gente verificar esse período aí, ele é um período que vai fazer transição com aquele período que o papado vai fazer a supremacia, né? Ou seja, quando o negócio ficou preto mesmo. Então, é a questão do conhecimento da palavra de Deus, porque tanto o trigo como a cevada representa servos de Deus e representa a palavra de Deus. Era muito difícil de se encontrar agora, nesse período, tá? Você vai ver que os camaradas, depois, para ter a Bíblia, os camaradas eram só as escondidas, eram nas catacumbas, né? Eu vi uma cidade, estava assistindo um documentário numa cidade, vou ver se eu acho o jogo lá no grupo, a cidade subterrânea que os cristãos fizeram, a maior cidade subterrânea. Eram os cristãos cavando rocha para poder sobreviver. Então é uma miséria
terrível, triste, né? Cristina, pode falar, querida. Wéder, eu posso dizer que esse período era o período de trevas espirituais, pela apostasia, e essa escassez de alimentos se refere à escassez da palavra de Deus, da verdade, pelo aumento de heresias, de falsas doutrinas, e que esse comércio aqui também pode apontar para o comércio de indulgências, de heresias, essas coisas. Eu posso fazer essa ponte? É assim, o comércio, eu não consigo ver relação. Pode ser, não parei para ver nessa perspectiva, tá? Comércio. Quanto a tudo que você falou, perfeita a descrição, transcrição, perfeita. A palavra de Deus fica escassa, com um monte de heresia, mas não era só um monte de heresia, a perseguição continuava. Se visse você com a palavra de Deus, ó minha filha, era assim. Amarra ele, joga ele lá no Coliseu, joga a Cris no Coliseu, a Cris e a Tânia, amarra as irmãs aí. Ou então dá espada para as duas lutar, uma com a outra. Enfim, então, quanto à primeira parte, eu acho que nós estamos em plena harmonia. Quanto à segunda parte, o comércio, eu não consegui ver isso, eu não consegui ver essa relação. Eu preciso ler de novo o texto com essa perspectiva, esse comércio. Eu não vi exatamente, me parece que esse comércio era exatamente a dificuldade que o crente tinha de conseguir a palavra de Deus agora. Era escassa a palavra de Deus. Você conseguir a palavra, os membros da igreja, para a palavra de Deus chegar neles agora, é mais caro, vai ser mais difícil, né? Então, me pareceu isso, não exatamente o comércio das indulgências, tanto porque as indulgências vão começar de agora em diante, né? Esse período vai até o 538. Me parece que é de agora em diante. Eu não sei, eu vou verificar, tá? Mas eu não consigo fazer essa afirmação para ti, tá? Agora não. Vamos lá? Podemos prosseguir? Alguém mais tem mais alguma pergunta? Não havendo, vamos embora. Então é isso aí. No período do cavalo preto, né? Nós temos uma escassez de alimento espiritual e de servos de Deus, né? Porque reduz o servo de Deus e reduziu também a pregação da palavra, né? Porque a igreja prega com a vida, né? Só que ele diz o seguinte, ó, não danifiques o azeite e o vinho. Curioso. Nós estamos vendo uma corrupção da verdade. As verdades que a igreja recebeu por meio dos apóstolos, essas mensagens, elas estavam sendo corrompidas. Mas Deus não deixou que fosse danificada dois elementos aqui, azeite e o vinho. As doutrinas do Espírito Santo e da morte de Jesus não seriam alteradas. Isso aqui é curioso. Vamos lá. O azeite ele vai apontar para o Espírito Santo. Em que sentido? Você vai ver que Davi, depois que é ungido, saiu cheio do Espírito Santo. Saul também, depois que é ungido, saiu cheio do Espírito Santo. Você vai ver em Zacarias, capítulo 4, versículo de 1 a 6, ele vai fazer um vaso de azeite com um candelabro e duas oliveiras um do lado do outro. Aí ele pergunta, o que é isso? Né? Aí o Zacarias responde, Senhor, eu não sei, tu sabes. Aí ele fala, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então você vê o azeite como representação do espírito, tá? Como que é que o Espírito Santo chegou a nós? O Espírito Santo chegou a nós como um presente de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é simbolizado pela azeitona, que vem da oliveira. E como é que se fazia o azeite? Pega a azeitona, põe ela no monte, e tinha uma pedrona, cara, que os caras colocavam em cima e ficava girando a pedra, e a pedra vai esmagando, moendo, arrebentando a azeitona, e o sofrimento dessa azeitona, o esmagar dessa azeitona que produzia o azeite.
Então foram os sofrimentos de Cristo que nos compraram o direito de ter o Espírito Santo hoje, né? Isso é bênção demais. Então, o Espírito Santo continuou atuando e não foi uma mensagem que foi atacada naquele período. Inclusive, a Igreja Romana manteve a ideia do Espírito Santo e tudo mais, né? Tanto que mais para frente eles vão dar no movimento carismático, tá? Porque mantiveram a mensagem do Espírito Santo. E a mensagem de que Cristo morreu para nos salvar, também essa mensagem permaneceu, né? Embora os confins dela que vai ser mudado na questão da justificação pela fé, né? Eles vão colocar outros aspectos. Mas a mensagem de que Cristo morreu por nós, representada pelo vinho aí, e a mensagem do Espírito Santo, ela permaneceu, elas não foram alteradas nesse período, né? Graças a Deus por isso, né? Que nós temos a mensagem da salvação em Cristo Jesus hoje, que Cristo morreu por nós, é maravilhoso demais, né? A gente tão desgraçado que nós somos, e que Deus nos concede o Espírito Santo, que dá poder para a gente ser novas criaturas aí, né? E fazer as obras divinas. Prosseguindo aqui ainda, nas próximas partes aí, nós vemos o seguinte, o quarto selo. Quando o Cordeiro abriu, Apocalipse 6, verso 7 e 8, né? Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, por meio das feras da terra, né? Bem, o cavaleiro já é morte, né? Então você já vai ver o que vai dar aí. Tá morto o povo. Por quê? Porque o que Satanás não conseguiu com a perseguição, ele conseguiu com a introdução das heresias, trazer morte espiritual à maior parte da igreja aí. Obviamente tem sempre um remanescente, né? O inferno o estava seguindo. Inferno aí é sepultura, né? Como ele é a morte, então ele vem e vai lançando na sepultura diversos aí, né? Foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, tudo mais, mortandade e as feras da terra, enfim. Vamos nessa. Esse cavalo amarelo, tá? A palavra amarelo aí é uma palavra grega que se refere à coloração da pele de um morto, tá? É um amarelo, aquele amarelado que o cara fica quando o sangue lhe foge. É uma palavra chloros, é uma palavra assim, tá? Um amigo grego que me ensinou isso aí. Então, tudo está apontando para a morte espiritual que estava ocorrendo naquele período, né? Satanás alcançou o sucesso. O que ele não conseguira pela perseguição, ele conseguiu pelo sincretismo, né? Então, o sincretismo satânico deu certo. A igreja cristã romanizou-se, sofrendo dois tipos de mortes. A física, com tortura e morte de qualquer pessoa que ensinasse a verdade, por isso que a verdade começou a ficar escassa no período anterior, e a morte espiritual, pelas heresias que foram introduzidas desde 321 até então. O período do cavalo amarelo durou de 538 a 1517, quando Lutero se levanta aí, né? Se a gente vai para a igreja de Tiatira, você vai ver que nesse período aí, ele apresenta a Jezabel, né? Que é a prostituta, que com certeza é aquele símbolo empregado em Apocalipse 17, né? Como representação de uma igreja que era pura e que depois traiu aqui Cristo, né? Apocalipse 6, versos 7 e 8, ainda nesse selo, ele diz assim, ó, foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome e com a mortandade por meio das feras da terra. Isso aqui é o exemplo da Inquisição, né? Que era o que eles faziam com os cristãos. Pegavam os cristãos, jogavam no calabouço, e era
eles eram mortos, arrancava a cabeça, enfiava espada, guilhotinava eles, queimava eles, colocava, caçava eles com animais, colocava feras para comê-los, né? Leões, cachorros, né? Então, é isso que está apontando, né? Esse período em que a igreja estava morta espiritualmente, né? E que aqueles que deveriam ser os arautos da verdade, servos de Deus, estavam, na realidade, perseguindo a própria palavra de Deus e os seus irmãos em Cristo Jesus. Né? Quinto selo, ele diz o seguinte: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? Esse aqui dá pano para manga, acho que vai ser o que a gente vai ter que apresentar mais coisas para poder explicar, né? O que acontece? Acontece que há um grupo que crê na imortalidade da alma, tá? A imortalidade da alma é uma crença pagã de que você tem um você dentro de você, você tem um fantasma dentro de você. E quando você morre, esse fantasma sai e vai para o mundo dos espíritos. Isso para o espiritismo. Para os católicos, se você foi salvo, vai para o céu, se foi perdido, vai para o inferno, se foi mais ou menos, vai para o purgatório, se foi criança sem batizar, você vai para o limbo. Se você for evangélico, eles acreditam que quem morreu salvo vai para o céu e quem morreu perdido vai para o inferno. E há um grupo pequeno, como Testemunho de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, que não acreditam nisso. Acredita que morte é a ausência da vida. Simples assim. Que o pó volta à terra como era e o fôlego volta para Deus. Mas eles entendem que nós temos uma alma dentro da gente, que é consciente, que é uma entidade dentro da gente, né? A Bíblia fala que Deus criou o homem imortal. Mas depois do pecado, ele se tornou mortal, que ele falou assim, ó, se você comer do fruto, você vai morrer. E o ser humano comeu do fruto, tornou-se mortal. Foi Satanás, por meio ali da serpente, que disse para a mulher: se comeres do fruto, é certo que não morrereis. Então, a morte, tá? É o ensinamento da Bíblia e imortalidade da alma é o ensinamento de Satanás. A gente vai verificar isso em várias passagens. Salmo 6, verso 5, vai dizer que os mortos não louvam ao Senhor. Salmo 115, verso 17, vai dizer a mesma coisa. Você vai ver Eclesiastes, capítulo 9, verso 4, que é melhor um leão vivo do que um cão vivo do que um leão morto. O verso 5 vai dizer que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem jamais encontram recompensa, mas a sua memória jaz no esquecimento, né? Então, a Bíblia vai falar que quem morre, morre mesmo. Você vai ver também em João 5, verso 28 e 29, que quando vai acontecer um momento no futuro em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Então, veja, os salvos não estão na glória, eles estão no sepulcro, aguardando a ressurreição da vida. E diz também que os maus estão lá, que ele fala que e aqueles que fizeram mal sairão para a ressurreição da condenação, também estão nos sepulcros, tá? Não faz sentido o cara morrer para o inferno, porque depois vai vir o juízo. Como é que Deus vai mandar o cara para o inferno e depois vai julgar ele? Vai julgar ele o quê? Já está queimando o cara. E quem morreu salvo já está lá no céu. Então não dá para julgar. Então não é congruente o ensinamento desses camaradas. E Ezequiel, capítulo 18, verso 4 e 18, verso 20, diz: a alma que pecar, essa morrerá. Nós temos dois textos claros aqui dizendo que a alma morre, a alma que peca morre. E Cristo ainda fala, né? Não temas aquele que mata o corpo, não pode matar a alma, mas tema aquele que vai lançar no inferno a alma e o corpo. Ou seja, ele vai matar a alma. Cris, já falei aqui sobre, pode falar aí sua questão. Primeira pergunta.
Adão e Eva foram criados imortais ou candidatos à imortalidade se passassem naquele teste de obediência? Boa pergunta. Eu creio que eles foram criados imortais, contudo, sob a condição de não comer do fruto, que era passar do teste. Então, enquanto eles não comessem do fruto, seria passar do teste. Não morreriam. Só passariam a morrer no dia em que eles comessem do fruto. Eu não sei se foi claro, Não. se ficou bagunçado. Eu pensei que a imortalidade seria concedida a eles caso eles passassem no teste. É assim. Mas, no caso, você fala que eles foram criados imortais e foram destituídos por causa da desobediência. O texto diz isso. O texto diz: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, entenda, eles são imortais, obviamente, sob uma condição, não comer do fruto. Então, enquanto eles não comessem do fruto, eles eram imortais. Eles só morreriam comendo do fruto. Não existia outra causa para a mortalidade deles. A morte é uma consequência do pecado. Romanos capítulo 5, verso 12. A morte entrou no mundo por meio de um homem depois que eles comeram do fruto. Então, eu creio que, eu não sei, eu lembro de algum texto de Ellen White falando mais ou menos assim, se ela diz com essas palavras que eles não eram imortais, que seria, talvez ela esteja se referindo assim, a imortalidade que já não tem mais condição, vai ser para sempre, entendeu? Seria condicional, uma imortalidade condicional. Exatamente, que até então ela era condicional. Eles perderiam essa condicionalidade, alcançando, né, a perfeição do caráter aí, nesse sentido aí. Né? Eu me lembro de algo desse jeito aí, eu não lembro do texto, se ela usa precisamente essas palavras, eles não eram imortais, mas não dá, o texto diz que eles não vão morrer se não comer do fruto. Então, eram imortais. Só que essa imortalidade não estava para sempre garantida. Eles teriam que passar pela prova, né, da tentação para que ela pudesse ser para sempre garantida. Aí. A Ok? segunda pergunta é que, nesse quinto selo, quando eles falam em altar, se refere ao altar de bronze, onde eram sacrificados animais e o sangue era derramado na base do altar. E apontando aí os mártires dos primeiros séculos como as vítimas, né, da perseguição, cujo sangue estava clamando por justiça como o sangue de Abel. É isso? Então, não sei. Por que não sei? Porque eu achei textos que fala que tanto o altar de incenso como o altar de holocausto recebiam sangue. Então, o sangue na base podia representar qualquer um deles. Eu não consegui discernir quais eram. Tanto é que eu vou usar os dois. Eu vou usar os dois. Na dúvida, né? Na dúvida, tá os dois ali, tá? De qualquer maneira, o significado é o mesmo. Tá? Você pode ver que tem semelhança do altar de sacrifício com o altar de holocausto. Porque o altar de sacrifício e o altar de holocausto é o mesmo, né? O altar de holocausto, o altar de sacrifícios e o altar de incenso. Eles têm chifre, eles recebem sangue nas pontas, sangue na base. Outra coisa, ambos, de certo modo, produzem cinzas. Não é? Uma pega o incenso, a outra pega o cordeiro, mas produz cinza no final das contas, né? Então, eles têm uma correlação, tá? Mas eu não sei dizer para você qual era, não sei. Falou altar, não falou altar de sacrifício, não falou altar de incenso, aí a gente fica meio perdido, né? Mas como que tá lá dentro do santuário, pode ser que seja o altar de incenso. Tá? Tanto porque no próximo aí o camarada já vai fazer a intercessão com incenso, né? Mas eu não sei. Eu sei que eu encontrei texto, então ficou difícil de determinar, tá? Mas são os mártires, sim, tá? A gente vai falar aqui, a gente ainda não chegou a explicar isso aí.
Eu só parei para falar da morte ali, por quê? Porque esses que são imortalistas, eles acreditam na imortalidade da alma, eles entendem, então, que literalmente tem almas debaixo do altar clamando por justiça e tal. Então, é a imortalidade da alma. Eles morreram, tanto que Deus fala assim, ó, repousa mais um pouco, né? Será que é isso? Então, nós não entendemos assim. Tanto porque a gente está desde o começo vendo que o texto é muito simbólico. É um cavaleiro branco, com coroa Estéfanos, com o arco saindo vencendo para vencer. É um cavalo vermelho, com o seu cavaleiro tendo uma grande espada, e tem medida de trigo, metida de cevada. Ninguém falou nada de literal nessas coisas. Depois nós vamos para o cavalo preto. O danado lá, ele tem o quê? Uma balança, o cavalo preto? Acho que é ele. É o quarto que tem a balança, né? Ok. O que eu quero dizer é pura e simplesmente, amigo, tá cheio de simbologia aí no capítulo. Aí quando chega o quinto, que deve ser entendido também dentro da simbologia, o cara pura pro literal. Não, é alma mesmo, tá lá debaixo do altar. Tal. Será? Vamos lá dar uma olhada para a gente entender o significado disso aí, que é simbólico isso aí, né? Tá na cara. Nós já lemos aqui essa primeira parte, né? Agora nós vamos ver aqui essa segunda. Aqui. Vamos lá. Então, depois que eles clamam aí, né? Pedindo justiça para vingar o seu sangue. E olha só que coisa interessante. O desenho aí, o Cris, é o altar de incenso, né? Então, cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos igualmente como eles foram. Então, eram pessoas mortas mesmo, tudo mais, então, estão aí falando. Almas debaixo do altar. Diante de tantos abusos de Roma pagã e papal, que corromperam a verdade e mataram milhões de pessoas, os cristãos, né? Reduzindo quase por completo os conhecedores da verdade, Deus preservou vivo um remanescente que se pôs a protestar. Este período é representado por almas debaixo do altar clamando por justiça, isto é, o julgamento que vingará todo o sangue inocente derramado por Roma se aproxima. O quinto selo, então, ocorre no período de 1517 a 1755, quando Deus passa a dar sinais proféticos que anunciam a brevidade desse juízo, que vai colocar fim a esse poderio aí de Roma, né? Vamos lá. Olha Romanos 8:36. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Ou seja, Paulo, falando dos cristãos sofrendo perseguição, são como ovelhas para o matadouro, são como aquelas ovelhas que foram sacrificadas. Então, de certo modo, o santuário também apresenta para o sacrifício de cristãos, né? A morte de cristãos, daqueles cordeiros puros, imaculados, com a verdade imaculada. E era o sangue do cordeiro que era levado, né? Que era derramado à base do altar e nas pontas do altar. Aqui nós temos dois altares, e os dois altares, eles tinham essa questão aí do sangue, né? Olha esse texto de Levítico 5, verso 9. O sangue da oferta pelo pecado aspergirá na parede do altar, e o restante do sangue falou-á correr à base do altar. É a oferta pelo pecado. Olha esse outro, Levítico 4, 7. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar de incenso aromático. Aí, ó, o altar recebendo sangue. Perante o Senhor, o altar que está na tenda da congregação.
e todo o restante do sangue do novilo derramará à base do altar do holocausto, isso aqui lá fora, que está à porta da tenda da congregação. Então, você vê que era derramado sangue nos dois altares, e esse sangue ele escorria para a base do altar também. Olha esse aqui de Gênesis 4, verso 9 a 10, que vai ajudar a gente a entender esse simbolismo. Disse o Senhor a Caim. Caim vai lá e mata Abel. E o Senhor agora pergunta para Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Olha só que coisa interessante. Abel era um servo de Deus. E ele morreu porque servia a Deus de todo o seu coração. Seu irmão, então, o matou por isso. E Deus, então, pega o sangue desse inocente e apresenta como um símbolo de um sangue a falar, um sangue clamando a Deus. Na realidade, Deus está dizendo assim: a morte de seu irmão está pedindo justiça. E é esse o paralelo que ele vai fazer, porque Roma, nos períodos que ela esteve com a igreja cristã, seja na igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, ele matou gente à torta e à direita. Arrebentou com milhões e milhões de almas aí nesse período. Assim, no período do quinto selo, chega um momento em que acontece em Apocalipse, né, acontece no período profético, exatamente essa figura que é apresentada em Gênesis, do sangue clamar. Não é o que o sangue fala, nem que tem alma mesmo, né? Porque a palavra alma é muitas vezes traduzida por vida, e a vida está no sangue. Está falando simplesmente que ele está pedindo justiça, tá? É um clamor por justiça, simples assim. Ou seja, aqueles mortos estão requerendo justiça, está na hora de fazer julgamento daqueles que cometeram essa injustiça. Então vamos lá. O altar de incenso e o altar do holocausto com sangue na base representa simplesmente clamor por justiça. Olha só em Mateus 23, verso 34 e 35. O que eles falam? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis. A outro açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Deus está dizendo aqui que os seus servos que foram mortos por servirem ao Senhor, Deus vai requerer o julgamento deles, ou seja, Deus vai fazer a vingança desse sangue injusto derramado. E é isso que está falando em Apocalipse, está chegando o momento do sangue dos justos ser cobrado no julgamento aí. Desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Então a gente verifica esse aspecto que Deus vai cobrar do sangue. Ou seja, o sangue que vai ser clamado, Deus vai acabar cobrando e fazendo recair sobre aqueles que foram os injustos assassinos aí, né? Então Deus promete fazer justiça. E justiça, ela é feita, né? Justiça do sangue derramado, ela é feita no juízo. Daniel 7, verso 25 e 26 diz lá: proferirá palavras contra o Altíssimo, trabalho do papado. Ó, profere palavras contra o Altíssimo, contra Deus, magoará os santos do Altíssimo, ou destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E foi nesse período que a Igreja Católica matou mais gente que as 2 guerras mundiais juntas. Ela arrebentou os servos de Deus. Era tortura, era guilhotina, era facada, era espada, era queimadura, era tudo a miséria. Então, veja, o sangue foi derramado, essa parte branca. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Mas depois disso, se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio e para destruir e consumir até o fim. Ou seja, Deus vai dar retribuição desse sangue que eles derramaram. Ou seja, de novo, Deus prometeu fazer justiça. E é o que está acontecendo lá. Os sangues ali
é como se Deus estivesse dizendo para nós, por meio da profecia, do símbolo da profecia, está chegando a hora de eu fazer o juízo e colocar um ponto final nessa injustiça. Dá uma olhada nisso aqui, ó. A igreja de Éfeso, ou o primeiro cavalo, é a igreja com a verdade. Aí o que acontece? Satanás agora mata um monte de inocente para acabar com a verdade. No cavalo vermelho. Aí, depois nós temos o cavalo preto e o cavalo amarelo, e ambos representam o domínio romano, desde o princípio até sua conclusão. Desde o ano, então, aí, 313 até aí 1798. É todo esse período aí, ó. Eles arrebentando, né? O povo de Deus, né? De 1517 a 1517, né? Porque em 1517 é que acontece o clamor. Embora o período dele se estende, né? De domínio. Então, olha só o que acontece. Depois do domínio romano, que é o quarto cavaleiro, é que vem esse clamor, tá? Que são os santos debaixo do altar clamando por justiça. Se os santos estão clamando por justiça, o que vai acontecer agora no próximo selo? No próximo selo, Deus vai fazer a justiça, Deus vai fazer o juízo desses aspectos. Vamos lá. Clamor por justiça e por juízo é esse sangue debaixo do altar. Então, vamos comparar com a igreja aqui. A igreja de Éfeso é a igreja pura. A igreja de Esmirna é a igreja perseguida. A igreja de Pérgamo é a igreja que surge o papado, vem com a mentira, sincretismo da cultura greco-romana com o cristianismo. Depois vem a igreja de Tiatira, que é a igreja que a Jezabel, né, a igreja católica apostólica romana, dominou tudo. Ela virou romana, né? Sardes é o período da reforma protestante. E na igreja de Filadélfia é a igreja da porta aberta e porta fechada, ou seja, vai fechar a porta do compartimento santo, vai abrir a porta do Santíssimo. E a porta do Santíssimo só abria no juízo. Ou seja, na sexta igreja vai começar o juízo. Então entenda, a igreja de Sardes representa essas almas clamando debaixo do altar, e na igreja de Filadélfia é quando vai começar o juízo. Vamos dar uma olhada aqui, ó, passo a passo, comparando com Apocalipse 6. Então, ó, a igreja de Éfeso é a igreja da pura verdade, é a igreja do cavaleiro branco, do cavalo branco. Esmirna é a igreja onde ocorre a morte dos inocentes, que é a igreja do cavalo vermelho. Pérgamo, Satanás vê que a igreja ela cresceu, né, por conta da perseguição. Então ele muda de tática, vai inserir a mentira e vai dar origem agora àquele período de domínio total romano, né? Então nós vamos ver aqui dois períodos aqui básicos aqui nas mãos de Roma. Um vai ser o período do cavalo negro, quando ele introduz o sincretismo, introduz a mentira no lugar da verdade, por isso o cavalo preto. E é nesse momento que ele diz lá do trono de Satanás estando ali, né, na igreja de Pérgamo. Então Satanás trouxe o seu trono para a igreja. É quando funda o papado, né? Você vê que o Papa tem trono na igreja. Paulo já falava sobre essa apostasia. Em 2 Tessalonicenses 2, ele falava assim, que a vinda de Cristo não acontecerá sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e que é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então o papado é quem faz isso, se assenta no trono de Deus, querendo parecer Deus. Mas aí, o Éder, né, é trono do papado, não é o trono de Satanás. Mas se você for em Apocalipse 13, você vai ver ali no versículo 1 até a 3, no máximo, aqui no verso 2 que diz isso, que o dragão, que é Satanás, deu o seu trono, o seu poder e autoridade para a besta. Então, é o estabelecimento do papismo aí nesse período. E aí a segunda parte é quando ele já está dominando, é a Jezabel que domina tudo, né? E aí a igreja já está morta, por isso que é o cavalo amarelo, tá? Aquela cor de morte. Aí, depois de toda essa mortandade que aconteceu desde do segundo cavalo, o vermelho, o preto e o amarelo, tudo isso aí foi matando cristãos.
Aí esses cristãos que foram mortos aqui, o sangue deles, né, a alma deles aí, aparece clamando aqui na profecia, e que é representada esse sangue na base do altar aí, tá? Então, o sangue inocente à base do altar representava o clamor por justiça dos mártires ali apresentado em Apocalipse. Então, é algo simbólico, que nem o sangue de Abel. O sangue de Abel não estava clamando, oh, Deus, mata lá, mata o Caim, Deus. Não, não é isso. Era um símbolo. Requer justiça à morte daquele inocente. Isso ocorre na igreja de Sardes, tá? Nesse período, a igreja verdadeira e fiel é um populacho, porque a maior parte, meu irmão, tinha sido morta. Então tem um grupeto lá. Por isso que lá na igreja de Sardes ele vai falar assim, ó, existe alguns que ainda estão para morrer, dá forças para aqueles que ainda não morreram, né? Trabalha com eles, dá algo desse gênero aí. Agora, depois que aconteceu o clamor por justiça, e a justiça se faz no juízo, né? O clamor, então, pelo juízo, o que vai acontecer na igreja de Filadélfia? Você vai ter alguns eventos. Terremoto de Lisboa, você vai ter o escurecimento do sol, avermelhamento da lua, e você vai ter a queda de estrelas, em 1833. E o que vai representar isso aí? Isso aí representam sinais da proximidade do juízo, tá? Da proximidade do julgamento. E aí, então, a gente tem, na igreja de Filadélfia, a porta fechada e a porta aberta, né? A chave da casa de Davi que abre, ninguém fecha, fecha, ninguém abre. Então, essa porta que abriu, ela vai ser mencionada ali em Apocalipse 11, que é a porta do juízo, a porta do compartimento santíssimo, que é quando começa o juízo. Então, veja, na igreja anterior, ou no selo anterior, eles pedem justiça. No próximo selo, Deus vai lá e começa a fazer justiça, começa o juízo, tá? Aí, Laodiceia, olha que coisa interessante. Laodiceia é uma palavra construída com dois termos gregos. Laos, que é povo, e dikaios, que é juízo, julgamento ou justo, né? Então, seria o povo que está no juízo. Então, nós já estamos vivendo nesse período. Em breve o juízo vai acabar, e aí Deus, então, vai vingar esses sangues, fazendo justiça a esse sangue que foi derramado, né? E por fim, aí nós vemos aí um silêncio, né? Dá uma olhada aí o silêncio no céu por meia hora e tudo mais. Então, a gente verifica que esse clamor é o clamor daqueles inocentes que morreram nesse período, do cavalo vermelho, preto e do cavalo amarelo. E então, quando o juízo se encerrar, o sangue deles poderá então ser vingado. É esse o significado da profecia aí, no seu todo, né? Vamos trabalhar agora o sexto selo. Houve então um terremoto, peraí que acho que cortou um pedaço aí, né? Terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por um vento forte, deixa cair seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho. Então todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós. Escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode subsistir-se, né, ou suster-se? Vamos lá. Aqui nós temos alguns eventos na abertura do selo. Primeiro é um terremoto. Na ordem, segue o sol escurecendo. Terceira, a lua vermelha. E no quarto, o céu se recolhe e todas as ilhas se movem dos seus lugares. 3 tiveram cumprimento. Esse o céu se recolheu e todas as ilhas se movem desse lugar, e a vinda do cordeiro também não aconteceu. Vamos lá, então. Aqui nós temos agora um probleminha que a gente vai apresentar. Ele é apresentado por Hans K. LaRondelle, né? LaRondelle é um dos importantes teólogos do Adventismo, né?
Tem gente que diz que ele é o melhor, o mais importante teólogo adventista. Eu discordo desse pensamento, tá? Ele é um dos importantes teólogos adventistas. E se alguém disser, não, ele é o mais importante, eu quero ver qual foi a pesquisa que fez isso aí. Qual foi o critério para dizer que ele é o mais importante? Né? Estou falando isso porque eu tenho um amicíssimo, né? Eu amo o cara demais, mas ele vai pelo pensamento do La Rondel nesse sentido, e eu não sigo pelo pensamento do La Rondel, né? E eu não uso o argumento da autoridade, né? Qual que é o argumento da autoridade? Não, o cara é importante. Sinto muito, amigão. Como vocês já acompanharam já meus estudos aqui, já falei muita coisa que é diferente daquilo que é comum, que o povo pensa. E teve fundamento aquilo que eu passei lá, né? Então a gente tem um cérebro, tem que pensar, e o Espírito Santo, ele não é exclusividade para os grandes teólogos. Eu tive o privilégio de conhecer esse camarada pessoalmente. Peguei na mão dele, troquei minhas poucas palavras de inglês com ele, né? Cara fenomenal, admiro ele, admiro o pensamento dele em relação à justificação pela fé e coisa do tipo, mas eu não o acompanho com precisão aqui, tá? Entendo o pensamento dele, também não condeno ele não, tá? Mas não o acompanho nesse pensamento aí, tá? Vamos lá seguir aqui o que La Rondel pensar, tá? A esse respeito aí. Importante a gente ouvir o que ele pensa, considerar, não é algo completamente sem sentido, né? O que está falando, né? Faz sentido, embora vai encontrar alguns problemas aí, né? Vamos lá. Ele pensa que o terremoto de Lisboa, seguido do escurecimento do Sol e o avermelhamento da Lua e a queda das estrelas em 1833 não foram cumprimento profético do sexto selo, pois entende o sexto selo como um pacote fechável e indivisível, não sendo passivo de múltiplos ou parciais cumprimentos. Então, vamos lá. Quando você vê os acontecimentos lá, ele já aparece o céu recolhendo-se e o povo apavorado, e parece a volta de Jesus. Quando você vai ver isso em Mateus, também acontecem sinais, e então vem a volta de Jesus. Quando você vai para Joel, também, e vem a volta de Jesus. Então, ele pega todas essas passagens e ele diz, então, o que aconteceu não foi cumprimento profético. E aí, obviamente, a gente vai ter que repensar esses aspectos aí. Faz sentido? Faz, de certo modo, faz sentido. Como que a igreja entende assim? Como a igreja entende isso? Porque a igreja entende como cumprimento profético esses elementos. Vamos lá entender por que a igreja entende esse coisa. Vamos ver Ellen White, vamos deixar os dois pensamentos, você escolhe qual vai ser o melhor para a sua vida, tá? Continuando ainda nesse pensamento. Parece que o seu maior interesse nesta conclusão de La Rondel, foi adequar-se à linguagem pura de Apocalipse, valorizando o então e rejeitar a teoria do princípio apotelesmático de Desmond Ford, que afirma que uma mesma profecia tem múltiplos acontecimentos. Acontecimentos. O problema é que ele acaba caindo noutra conclusão de Ford, a de que as visões de Ellen White não devem ser enxergadas ou cridas tão fielmente assim, pois Ellen White afirma que os referidos eventos foram parciais, cumpridos no sexto selo. Não sei se vocês conseguiram entender a problemática. Ellen White, ela olha esses acontecimentos do sexto selo, de Mateus, de Joel, como cumpridos parcialmente. Só que La Rondel, ele que viveu exatamente na crise com Desmond Ford, ele ficou aterrorizado com o pensamento de Desmond Ford. Então, qualquer coisa que cheire Desmond Ford, ele precisa abolir.
E um dos ensinamentos de Desmond Ford era o seu princípio apotelesmático, é que as profecias elas tinham meio que cumprimentos cíclicos que vão se repetindo ao longo do tempo. Então, ele conseguia ver, por exemplo, que em Daniel, o chifre pequeno também era cumprido no Antíoco Epifânio. Entre outros aspectos. Deu para entender? Porque aí pode ser que tenha um cumprimento futuro? Pode, mas o Antíoco foi também um cumprimento, entendeu? E ele trabalha com ideias semelhantes que ocorrem também ali em Mateus, né? Mateus 24, você vê vários acontecimentos que aconteceram no primeiro século, mas se referem também ao tempo final. Joel também tem isso. Então, eu não li completamente o trabalho dele, né? Só vi insights. Eu nunca peguei o trabalho dele todo na mão. É uma pancadinha assim, ó. Eu peguei na biblioteca da universidade. Então, eu não sei quais são as profundidades disso, mas eu sei que os teólogos que viram isso ficaram em pânico e rebateram esse pensamento. Me parece que a escolha de LaRondelle nesse sentido é exatamente não dar espaço para o pensamento de Ford. E nesse caminho, ele diz assim, entre esse pensamento, entre manter o pensamento bíblico e largar a mão de Ellen White, eu largo isso, né? Então, a Bíblia só deve ser mantida mesmo, né? Mas eu acho que a explicação dele vai ficar com algumas falhas, vai ter algumas dificuldades na própria explicação dele, porque é difícil você não entender que aqueles eventos foram cumprimentos proféticos e que estão, de certo modo, correlacionados ali, né? Vamos lá prosseguir aí para ver como é que a gente apresenta isso. Eu vou usar alguns textos dos testemunhos para a gente verificar que a Ellen White entende que foi cumprimento. Grande Conflito, página 304. O profeta do Apocalipse assim descreve o primeiro dos sinais, que precedem o segundo advento. Houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Apocalipse 6:12. Estes sinais foram testemunhados antes do início do século XIX. Em cumprimento desta profecia, ocorreu no ano de 1755 o mais terrível terremoto que já se registrou. Então, ela se refere ao terremoto de Lisboa em 1755, como cumprimento de Apocalipse. Página 306 do Grande Conflito. 25 anos mais tarde, apareceu o sinal seguinte mencionado na profecia, o escurecimento do Sol e da Lua. O que tornou isto mais surpreendente foi o fato de que o tempo de seu cumprimento fora definidamente indicado. Na palestra do Salvador com seus discípulos, no Monte das Oliveiras, ele diz, depois de descrever o longo período da aprovação da igreja, que durou os 1260 anos da supremacia papal, relativamente aos quais prometera ele ser abreviada a tribulação. Mencionou Jesus certos acontecimentos que precederiam sua vinda, e fixou o tempo em que o primeiro desses deveria ser determinado. Naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. Texto de Marcos 13:24. Os 1260 dias, ou anos, terminaram em 1798. Um quarto de século antes, a perseguição tinha cessado quase inteiramente. Em seguida a esta perseguição, segundo as palavras de Cristo, o sol deveria escurecer-se a 19 de maio de 1780. Cumpriu-se esta profecia. Então, de novo, você vê aí como cumprimento. Página 307 e 308 do Grande Conflito. Depois da meia-noite, as trevas se desvaneceram, e a lua, ao tornar-se visível, tinha aparência de sangue. O dia 19 de maio de 1780 figura na história como dia escuro.
Desde o tempo de Moisés, nenhum período de trevas de igual densidade, extensão e duração já se registrou. A descrição desse acontecimento, como dá uma testemunha ocular, não é senão um eco das palavras do Senhor registradas pelo profeta Joel, 2.500 anos antes de seu cumprimento. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Página 333. Em 1833, 2 anos depois de Miller começou a apresentar em público as provas da... Ah, tá, peraí que eu coloquei errado aqui. Vamos lá, segurar aqui. 2 anos depois que Miller começou a apresentar em público as provas da próxima vinda de Cristo, apareceu o último dos sinais que foram prometidos pelo Salvador, como indícios de seu segundo advento. Disse Jesus: as estrelas cairão do céu, e João, no Apocalipse, declarou ao contemplar a visão que deveriam anunciar o dia de Deus, e as estrelas caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos, abalada por um vento forte. Esta profecia teve cumprimento surpreendente e impressionante na grande chuva meteórica de 3 de novembro de 1833. Aquela foi a mais extensa e maravilhosa exibição de estrelas cadentes que já se tem registrado, achando-se então o firmamento inteiro sobre todos os Estados Unidos durante as horas em faiscante comoção. Bem, a gente viu, então, qual é a problemática que se levanta. Porque ao ele dizer que esses acontecimentos não são um cumprimento profético, acaba havendo um choque, um confronto com Ellen White, né? E entenda, queridos, se for preciso abandonar Ellen White, abandone Ellen White e fique com a Bíblia. Mas eu não vejo que essa seja a questão. Porque há confusão nos próprios textos que ele usa. Por exemplo, ele vai usar Joel, que vai falar sobre isso. Mas Joel fala do derramamento do Espírito Santo. E Joel, além de falar do derramamento do Espírito Santo, em Atos, o apóstolo Pedro usa Joel para dizer que o derramamento do Espírito Santo no Pentecoste foi ali. Se eu for usar o princípio que ele está usando, acabou, filhão. Tinha que acontecer ali e acabou. Não tem outro cumprimento. E aí? Como é que fica? Ele chegou a usar Ageu, tá? Vamos para frente aí. Ele vai falar ali, e à medida que ele for falando, a gente vai apresentando, né? Vamos lá. Página 334, né? Falando aí, dia 14 de novembro de 33, chuveiro de estrelas, assim se mostrou o último dos sinais, enfim, mais um texto aí, né? Vamos lá. Em Apocalipse, olha só os acontecimentos e a ordem dos acontecimentos. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto. Primeira coisa que acontece, um grande terremoto. Tá lá, ó, umzinho lá. 2. O sol se tornou negro como saco de crina. Aí eu coloquei aqui 2 embaixo, ó, saco, o sol escuro. 3. A lua toda como sangue. Nós temos 3 aqui, a lua como sangue. 4. As estrelas caíram do céu pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Esses 5 juízos você vai entender só depois. Então, em 1755, que foi logo depois da tribulação, porque a perseguição praticamente havia acabado nesse período, né? Logo depois da tribulação, daqueles dias e tudo mais, né? O que aconteceu? Aconteceu o terremoto de Lisboa, em 1755. Em seguida ao terremoto, 25 anos mais tarde, ocorre exatamente o segundo acontecimento de Apocalipse 6, do sexto selo. O escurecimento do sol e da lua. Então, a gente tem agora o escurecimento do sol e da lua na ordem. Em 1780, o sol escurece,
e de repente a lua, ela na mesma noite ficou como que de sangue. Aí na sequência as estrelas cairiam. E o que acontece na sequência, depois de 1833, a queda de estrelas. Então a gente percebe com clareza que os eventos se deram na ordem. Esta é uma evidência do cumprimento profético, tá? Agora é o seguinte, Guilherme Miller, ele iniciou sua pregação em 1831, tá? E olha esse texto que fala do início ali da sua pregação. Muitos que não aceitaram suas opiniões quanto ao tempo exato do segundo advento ficaram convencidos da certeza da proximidade da vinda de Cristo e de sua necessidade de preparo. Em algumas das grandes cidades, seu trabalho produziu impressão extraordinária. Em algumas das grandes cidades. Mas tinha outras cidades que não dava nada pela pregação de Miller. E o texto grifado em vermelho aí diz que muitos que não aceitaram, ou seja, ela relata de muitos que não aceitaram a pregação de Miller. Então veja só, quando ele pregou ali em 1831, 1832, falando da volta de Jesus, tinha sim muitas pessoas que receberam a mensagem e acharam interessante, mas a pregação dele não estava indo bombando, sabe? Até 1833, quando as estrelas caíram. Porque era um sinal que antecedia a volta de Jesus. E aí, ele já tinha agora os sinais mencionados em Apocalipse. Terremoto de Lisboa em 1755, na sequência o sol ficou escuro junto com a lua, em 1780, e agora em 1833 a queda das estrelas. Amigo, o próximo é a volta de Jesus. Então a pregação dele passa a bombar daí por diante. É desse período em diante que começa a contar a festa das trombetas, o cumprimento da festa das trombetas. Porque a festa das trombetas acontece 10 dias antes da festa do juízo. E o que é interessante, se você contar de 1833, jogar mais 10 anos aí, vai dar em 1843, que no ano de 1843 foi o último, né? O 1844 já era o ano do juízo, né? Quando começou o juízo. E isso é curioso, porque isso atrela a profecia a acontecimentos históricos, mostrando que o negócio foi guiado por Deus mesmo, de fato. Vamos lá, prosseguindo aqui, para que a gente possa ver melhor aqui esse aspecto, vocês possam entender melhor isso aqui que eu estou explicando. Aí ela fala de 1833, ó, tá vendo? Em 1833, foi o ano da queda das estrelas. 2 anos depois que Miller começou a apresentar em público as provas da próxima vinda de Cristo, apareceu o último dos sinais que foram prometidos pelo Salvador como indícios de seu segundo advento. Disse Jesus, as estrelas cairão do céu. E João, no Apocalipse, ó, o sexto selo aqui, ó, declarou ao contemplar em visão as cenas que deveriam anunciar o dia de Deus. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um vento forte. Apocalipse 6:13. Esta profecia teve cumprimento surpreendente e impressionante na grande chuva meteórica de 3 de novembro de 1833, tá? Aquela foi a mais extensa, maravilhosa, tudo mais, tal, tudo, né? Agora aqui embaixo a parte vermelha. Deste modo, a atenção do povo foi dirigida para o cumprimento da profecia, sendo muitos levados a dar atenção à advertência do segundo advento. E foi assim, então, que o povo reavivou e prestou atenção no que Miller estava falando, que agora fazia muito sentido. Em 1833, então, foi a festa das trombetas, anunciando que o juízo viria, em 1844. As trombetas, tá trombetas aí, errei ali, né? As trombetas aconteceram no dia 1º do 7º mês e o juízo no dia 10 do 7º mês.
10 dias da festa das trombetas até o início do julgamento. Da mesma forma, 1833 vai até 1844, nós temos 10 anos aí, né? Porque o 11º já está no ano do juízo, né? Os 10 anos da queda das estrelas, que potencializou a pregação de Miller até o início do juízo de 22 de outubro de 1844. Então a gente vê aí o cumprimento profético. Então vê que tudo bate. A igreja pura do cavalo branco, nós vemos aqui a igreja que sangra, aí nós vemos aqui a mentira entrando na igreja, o trono de Satanás dentro da igreja, a igreja que era apostólica se torna romana, então se prostitui a igreja, e ela morre espiritualmente. Aí tem o sangue que clama por justiça, e aí a próxima igreja acontece os sinais porque ele aponta para o juízo. E aí então começa o juízo, né, que vai se estender na igreja de Laodiceia, que já começa dentro do período do juízo, e quando terminar esse juízo, obviamente, Deus vai vingar o sangue desses servos de Deus que morreram, né? Na continuação do Apocalipse, diz que o céu recolheu-se como pergaminho, quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos em seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta sobre o trono, e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que poderá suster-se? Esse texto, então, parece ser a volta de Jesus. Então, parece que a volta de Jesus acontece no 6º selo. É por isso que La Rondel se incomoda e bloqueia também, né? Se o 6º selo abrange a volta de Jesus, logo o terremoto de Lisboa, o escurecimento do sol e da lua e a queda das estrelas não são o cumprimento do 6º selo, encontrando-se este ainda no futuro. E ele usa, portanto, Joel, Ageu, Mateus para concluir isso. Vamos lá. Eu já falei do Joel, né? Ele usa Joel, beleza, mas o Joel fala no derramamento do Espírito Santo, e esse derramamento do Espírito Santo, o apóstolo Pedro emprega no Novo Testamento dizendo que é o cumprimento de Joel. Então, se eu for seguir a linha de raciocínio dele, não dá para ele jogar o acontecimento para o futuro. Ele tem que buscar no passado, porque lá está atrelado a profecia de Joel. Outra coisa que acontece é que ele vai usar, por exemplo, Ageu. E quando ele usa Ageu, ele despreza o contexto. O contexto que ele usa de Ageu está falando da vinda de Cristo ao seu templo no santuário terrestre. O desejar de todas as nações vindo para o seu santuário. Né? Que ele fala, né, que o segundo templo seria maior do que o primeiro, né? E o Filho do Homem, ele... quer dizer, né, a glória do templo seria maior. Por que ela seria maior? Exatamente porque Cristo viria. Então, o cumprimento está naquele período ali. Então, se o camarada quer ser fiel, exegético nesse aspecto, ele não pode fazer esse aspecto aí. Então, o que nos parece é o seguinte, é que, de fato, a profecia teve um cumprimento parcial. E por que Deus fez esse cumprimento parcial? Não era precisamente para apontar a volta de Jesus, mas para apontar o início do juízo. E isso pode, e eu creio que vai acontecer de novo, só que agora para apontar a última fase do juízo aí, né? O encerramento. Então, o 6º selo, então, é como se ele tivesse um cumprimento parcial, porque aponta para o início do juízo que vai arrebentar, que vai tirar o poder de Roma, e então agora ele vai acontecer de novo esses eventos no finais para apontar o encerramento do juízo. Né? Deixa eu apresentar aqui essa parte final, e aí vocês poderão fazer os seus questionamentos aqui. Lá. Esse texto aqui do Primeiros Escritos é bem interessante. Ela diz que não foi integralmente cumprida, veja só. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos profetizarão, tudo, meu espírito naquele dia. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, coluna, fogo. Sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, assim como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Esta profecia de Joel, que fala do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias, não foi integralmente cumprida. Olha que curioso, ela não foi integralmente cumprida. No começo da dispensação evangélica, isto é evidente, considerando os prodígios no céu e na terra, introduzidos no texto, os quais devem ser precursores do grande e terrível dia do Senhor. Embora tenhamos tido os sinais, esse terrível dia ainda está no futuro. A dispensação evangélica toda pode ser chamada de últimos dias. Mas dizer que os últimos dias são os 1800 anos passados é absurdo. E eles estendem até o dia do Senhor e ao livramento do remanescente povo de Deus. No Monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, assim como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, como é que a igreja adventista entende esse aspecto aí? Nós entendemos como um cumprimento parcial e não que ele não seja cumprimento. Esse cumprimento parcial, ele vem para anunciar o começo do juízo. E há de ter também a manifestação desses eventos no final, para manifestar o encerramento do juízo. Olha que coisa interessante. A gente vê Daniel 2, tem a pedra, que é o estabelecimento do reino de Deus. Quando você vai para Daniel 7, no mesmo paralelismo, depois do trabalho do papado, ali na União Europeia, vem o juízo. E é interessante que o juízo deve ser apontado nessa fase final, pelo paralelo. E o que acontece é que é o seguinte, nós temos a volta de Jesus, mas não aparece o juízo ali. Nós vemos, né, os eventos e vem a volta de Jesus. Assim, eu entendo o sétimo selo, que é o silêncio no céu, exatamente como o juízo. Tá? Vamos dar uma olhada no sétimo selo, para a gente entender esse aspecto. Em Apocalipse 7, há um interlúdio, né? Que é o interlúdio? Ele está seguindo a sequência dos 6 selos e, de repente, ele para. E ele faz uma pausa para um detalhamento dentro do 6º selo. E assim ele apresenta o selamento dos 144 mil e a grande multidão no céu. Se o é assim, o 7º selo deve ser posterior à volta de Jesus. Por que deve ser posterior à volta de Jesus? Porque a volta de Jesus aparece no 6º selo. E aí, eles olham a volta de Jesus e falam, escondei-nos da face daquele. Ele faz um interlúdio que vai fazer uma explicação do 6º selo. E ele fala aí do selamento, 144 mil, e mostra o pessoal no céu. Ora, a volta de Jesus acabou, se o pessoal está no céu. Aí, então, é que vem o 7º selo depois disso, depois dessas imagens. Aí acontece assim. Acontece assim. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, Apocalipse 8:1, houve silêncio no céu por meia hora. O que é esse silêncio no céu por meia hora? Alguns teólogos, eu já vi a explicação, falam
que é que todos os anjos do céu virão para buscar o servo de Deus. Mas peraí, parou. O sexto selo aconteceu. E no sexto selo, o pessoal já está fora do céu. E no interlúdio, explica do pessoal no céu já. Parece que o sétimo selo tem que vir posterior ao sexto. E não ser a mesma coisa, porque senão tudo acontece no sexto selo. Como que eu entendi isso aí? Tá? Eu entendi isso, acho que é a única coisa diferente assim, que a gente, né? Eu entendi que esse seja o juízo. O silêncio no céu é que o universo inteiro agora se cala para prestar atenção no juízo. E Deus vai fazer o juízo final, aquele que vai condenar os ímpios e dar a salvação aos servos de Deus. Quais textos você usou para esse aspecto, Ed? São alguns textos que não são precisamente contextuais desse aspecto, mas são uma possibilidade de entendimento desse texto aí. Vamos lá. Acontece, então, depois da volta de Jesus, um silêncio no céu, por meia hora. Olha silêncio como cena de juízo. Ó. Nenhum olho mortal, a não ser o do sumo sacerdote, devia ver o compartimento interno do santuário. Isso aqui é o santuário terrestre. Apenas uma vez por ano podia o sacerdote entrar ali, no Santíssimo, que é quando faz o juízo final e tudo mais. E isto depois da mais cuidadosa e solene preparação. Com tremor, entrava perante Deus e o povo, com reverente silêncio, aguardava sua volta, tendo erguido o coração em oração fervorosa pela bênção divina. Diante do propiciatório ficava o sumo sacerdote, tal, tudo, a nuvem, a glória e tudo mais. O que é interessante é que é o seguinte, em cena de juízo você vê um reverente silêncio, por conta do julgamento. No deserto das nações, esse aqui é o momento em que Cristo purifica o templo. De novo aparece a palavra silêncio. Silencia o tumulto. O som do tráfego e dos ajustes cessa. O silêncio torna-se penoso. Apodera-se da Assembleia um sentimento de respeito. É como se estivessem citados perante o tribunal de Deus. Ou seja, quando vai acontecer juízo, o silêncio impera para responder por seus atos. Olhando para Cristo, vem a divindade irradiando através do invólucro humano. A majestade do céu está como o juiz há de estar no último dia. Então, o que acontece? Se ele vai estar como no último dia, a reação das pessoas, no final, será a mesma. Será de silêncio, porque agora é a definição final de tudo. Não circundado agora da glória que acompanhará então, mas com o mesmo poder de ler a mente. Isso aí está no Desejar de Todas as Nações. Assim, entendo que esse momento será o momento, esse silêncio no céu por meia hora, é o momento do juízo final aí, né? E essa meia hora, Éder, o que seria? Nesse sentido, eu acho que a meia hora é os 15 dias que os camaradas mencionam mesmo. O que eles fazem? Eles pegam uma hora como equivalendo a um ano. Aí ele pega lá meia hora. O que foi? Não. Um dia como um ano, né? Uma hora como... Obrigado pela correção. Um dia é um ano. Aí, meio-dia, que é 12 horas, são 6 meses. Aí ele pega 6 horas, é um quarto de um dia. E vai fazendo assim, vai diminuindo. Quando você chegar em horas, quando você chegar lá no... É assim, mais fácil. Vamos fazer a conta aqui na tela. Deixa eu pegar a calculadora. Tem que abrir a calculadora antes aqui. Fazer o cálculo aqui para a gente ver. Ó, tá na tela aí a calculadora. Ó.
Então, eu tenho um dia de 24 horas, né? Tenho um dia de 24 horas. E aí, eu divido o dia em 24 horas, eu vou ter eu vou ter um ano aqui, porque um dia de 24 horas equivale a um ano. Se eu pegar o ano, que é de 360 dias, o ano da profecia, e dividir por 24, eu vou saber quanto que vale a hora. Então, a hora, ela vai equivaler a 15 dias. Como o silêncio no céu é por meia hora, né? E uma hora equivale a 15 dias, meia hora equivale a 7 dias. Então, nós vamos ter 7 dias aí, meia hora, é isso aí? 7 dias. 7 dias e meio, né? 7 dias e meio, exatamente. 15 dividido por 2, 7 dias e meio. Então, esses 7 dias e meio possivelmente seja o período em que vai durar o juízo, o final, em que todos vão ficar em silêncio e Deus vai apresentando. Aí vai apresentar lá aquela cena do grande conflito, né? A história de Cristo e tudo mais, a história da queda de Lúcifer. E todos, então, e Satanás parece paralisado, e eles começam agora a lembrar de onde eles desempenharam a cena e tudo mais, tal, tudo, né? Então, a meu ver, esse silêncio no céu por uma hora é que o universo inteiro vai parar para ver o juízo, né? E assim a gente termina esses 7 selos aí, né? E se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, é o momento de vocês fazerem. O Éder, Pode falar, veja querido. bem, o Apocalipse ele não foi escrito na ordem cronológica dos acontecimentos, certo? Porque, veja bem, Nem tem o tudo, nem capítulo tudo. 6, aí o 7º tem o interlúdio. Aí ele continua no capítulo 8, 9, 10, 11. Aí no 14 tem o interlúdio. E o 14, tanto o 7 como o 14, apresenta o povo de Deus no céu. Mas depois do capítulo 15 vem as pragas. Como é que vem as pragas se o povo de Deus já está no céu? É porque não é, assim, cronológico. Sempre vai e volta a história. É como se a gente estivesse assistindo um filme e dissesse, olha, daqui a 15 dias aconteceu isso, depois volta. Está entendendo? Eu acho que é isso, eu acho que não é cronológico. Sim. Há uma diferença. Há uma diferença do exemplo que você usou e o que eu estou fazendo. As 7 igrejas são cronológicas. Os 7 selos também precisam ser cronológicos. De modo que o 7º selo tem que seguir a sequência. E isso não se dá no Apocalipse 14, porque ele não tem essa sequência de 7. 7 alguma coisa. Então, a incoerência ficaria nesse sentido. Porque, peraí, temos 7 selos. E os 7 selos têm uma sequência. O silêncio no céu, ele é posterior à volta de Jesus, que está no 6º. Eu Então... acho, não, o que eu acho é o seguinte, tem no capítulo 6, os 6 selos que estão na coerência, aí ele faz um intervalo. Nesse intervalo, não quer dizer que o povo de Deus já foi para o céu. E depois ele continua. Diz assim, está difícil, está complicado, mas o povo de Deus vai para o céu. Aí volta e dá continuidade à história, entendeu? Não, mas Como eu entendo. olha só o que acontece. Acontece o seguinte, na volta de Jesus, o povo vai para o céu. E o que eu li do pensamento dos teólogos é que ele abre um interlúdio para a explicação do 6º selo. É isso que eles falaram. E eu entendi assim mesmo. Porque não só isso acontece, né? O servo de Deus, obviamente. Os ímpios clamam a perecer, né? A sua morte. O ímpio morre na morte de Jesus. Mas não é só isso que acontece. Os servos de Deus vão para o céu. Aí o que acontece?
é nesse período, se o silêncio é a volta de Jesus, ele está acontecendo no sexto selo. Agora, o sétimo, ele tem que ser posterior ao sexto. Se o sétimo é a volta de Jesus na Terra, é o sexto selo. Porque é o sexto selo que ele aparece, está lá na vinda do Cordeiro, o céu já está vazio. Eu concordo, meu amigo, mas o que eu não estou concordando é porque quando no capítulo 8 ele vai falar do sétimo selo e em seguida vem as trombetas de acontecimentos e como é que o povo de Deus já está no céu e ainda Sim, vem vamos. as trombetas? Ah, não, vamos lá. Não, vamos lá. Agora é o seguinte, você terminou a história no sétimo selo. Vai começar agora uma nova sequência histórica, uma nova sequência profética. Então, você não pode unir essas coisas. É que nem assim, ó. É assim, ó. Se você vem nas 7 igrejas, ao começar o período dos 7 selos, começa um novo período. Concordo. Então, entenda, se começou um novo período, você não vai dizer isso. Agora, o que eu estou dizendo é que o sétimo selo, ele não faz parte das 7 trombetas. Ele faz parte dos 7 selos. Faz parte do livro que estava selado. E ele está falando da libertação dos escravos, que é o servo de Deus, que tem que estar lá no céu mesmo, e está falando da condenação do ímpio lá, né? Da vitória que Cristo teve. E a vitória final ocorre no juízo, quando ele terminar, eliminar tudo. Então, o que eu estranho nessa posição de que o céu vazio é a volta de Jesus, é que ela já é descrita no capítulo, no sexto selo. Então, o silêncio no céu está ocorrendo já no sexto selo. E não, para mim não me parece coerente. Porque é algo sequencial, ele tem que vir depois. E se eles estão certos, e eu creio que eles estão certos nisso, que o interlúdio do capítulo 7 é uma explicação do sexto selo, é uma explicação mais detalhada do sexto selo, é como se fosse um apêndice ao sexto selo, de algo que ocorre no sexto selo, os santos são levados nesse período. Aí, então, depois que os santos são levados nesse período, é que ocorre o sexto, é que ocorre o silêncio no céu. Agora, por que ocorre o silêncio no céu? O texto não dá mais margem, não dá mais coisa nem nada. Contudo, ao Ellen White mencionar no Indesejado sobre o juízo, o julgamento, fala que as pessoas sentiram como vão se sentir no último dia. Ah, elas vão sentir perante Deus como? Em silêncio, solene. Então ela fala do silêncio. Então, ainda que não seja, ainda que a interpretação que eu esteja fazendo do sétimo selo estivesse equivocada, o silêncio do sétimo selo vai bater com o último dia também. Porque o último dia também, todo mundo vai ficar em silêncio, porque vão ser citados no tribunal divino. Deu para entender aí? Mas, enfim, há o pessoal que pensa que é a volta de Jesus, o sétimo selo. Eu não consigo entender por conta desse aspecto aí, né? Sequencial dos selos. E se o sexto selo ocorre a volta de Jesus, o sétimo não é a volta de Jesus. Mas aí eu entendi como o julgamento. Ah, e outra coisa, né? E tudo combina com o julgamento. No Ó, caso, o julgamento ó, dos ímpios, né? isso, condenação final, né? Condenação final. Olha só o que acontece. Você vê, a pedra é a volta de Jesus. Quer dizer, a pedra é o reino de Deus, né? Ali fala que é o reino de Deus. É o estabelecimento do reino de Deus. Da pedra que vai acabar, vai destruir os reinos do mundo, vai destruir os reinos do mundo e vai estabelecer para sempre. Então, não é meramente a volta de Jesus. Ela é mais profundo que isso. Porque ainda com a volta de Jesus, ainda existe o reino de Satanás. Quando o milênio ainda vai ser solto por um pouco de tempo. Então ainda não acabou com todos os reinos do mundo. Você vai para o capítulo 7 de Daniel, ele fala que o que tira o poder, o domínio do mal é o juízo. Aí você vai para Daniel capítulo 8, ele fala da purificação do santuário. E a purificação do santuário é todo um ritual. Ela não é só a entrada dele do Santo para o Santíssimo, ela não é só
o ato de colocar os pecados sobre o Azazel e mandar o Azazel para o deserto. Ela é ainda o ato do povo fazer a festa e entrar no período já dos tabernáculos, que é quando está com Deus. Aí a vitória está completa, porque o inimigo, o mal, foi destruído, o pecado já não está mais no povo de Deus e tudo mais, né? Em Daniel, capítulo 9, porque entenda, Daniel capítulo 8, verso 14, até 2.300 horas de manhã, o santuário será purificado, não é? Beleza. Vai lá para Daniel capítulo 9. Em Daniel capítulo 9, a gente vai ver aí do verso 24 em diante, o cumprimento de Daniel 8,14, né? Do santuário, que ele passa lá as 70 semanas e tudo mais. Vamos lá. Verso 24 em diante, ele fala assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungir do príncipe. Então, do ano 457, quando Artaxerxes faz o decreto, até o batismo de Jesus, haverá 7 semanas e 62 semanas, que vai até o ano 27 ali do batismo de Cristo, né? Entre o ano 26 e 27. Diz mais, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Verso 26. Depois das 62 semanas, será morto um ungido, e já não estará. Então, morte de Jesus no ano 31. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, que é Roma destruindo o santuário. E o seu fim, o fim de Roma, será num dilúvio. E até o fim haverá guerras e desolações estão determinadas. Vai ter um monte de confusão nesse meio. Ele fará uma firme aliança com muitos. Jesus, né? Por uma semana, a última semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e ofertas manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, que é Roma, o papado aí, né? Todo o trabalho dele. Até que, o destruidor, que é Roma, que é o papado, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, entenda, o santuário só vai ser purificado, definitivamente justificado, quando a destruição se derramar sobre ele. Mas isso é só no juízo final. Então, eu fazendo esse paralelo, me parece, então, que a igreja, a sétima igreja, é Laodicaios, que é povo do juízo, é o povo onde quando esse juízo vai acontecer, é o período em que esse juízo vai acontecer. E o sétimo selo seja exatamente a representação do juízo. O céu permanece em silêncio, o universo agora se cala, todos estão com os olhos voltados para a terra. O Senhor está julgando e fazendo justiça aos seus santos. Bem, continuemos estudando. Pode ser que não seja. Mas eu acho que é desse jeito aí. Se não, vai ter uma incongruência que precisa de uma explicação melhor. O que é esse silêncio aí? Tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Valeu aí pela presença. Se tiver alguma pergunta, é só falar nesse momento aí. Tudo bem. O Janailton pediu desculpas porque chegou um pastor na casa dele e precisou atender, aí por isso que ele não ficou até o final, tá? Sem problemas, sem problemas. Vamos então orar? Vamos. Querido e bom Deus, maravilhoso Pai, queremos agradecer pelo estudo dessa noite. E pedimos que o Senhor nos ajude a continuar estudando, nos aprofundando no conhecimento do Apocalipse e da Tua Palavra. Que quando o Senhor voltar, nós estejamos preparados. Pedimos que nos guie em toda a verdade, ó Deus. Não nos deixe ter visão pré-concebida, errônea, amarrada, mas que possamos ter os olhos ungidos por Teu Espírito para que possamos compreender o que o Senhor deseja que entendamos das Sagradas Escrituras. E possamos ensinar os Seus filhos de forma correta. Pedimos que o Senhor nos dê uma boa noite. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ed, eu posso fazer uma pergunta só? Faz. Pode parar de gravar.